Olá, bom dia. O meu nome é Ricardo Cabaça, sou dramaturgo e encenador de Lisboa, vivo em Lisboa e quero começar por agradecer a possibilidade de estar aqui a celebrar a jornada de literatura dramática e também dar os parabéns pela iniciativa e por não terem uh, desistido e ter abdicado de prosseguir com esta quinta jornada, mesmo numa altura pandémica, e isto também é um sinal de força do poder do teatro. Bom, falando então da peça que escrevi, que foi selecionada, que se chama Anti-Benjamin. No fundo, esta peça é uma resposta, ou procura ser uma resposta a algumas inquietações que eu tenho enquanto dramaturgo, enquanto encenador. Os espetáculos que nós fazemos na companhia, que é 33 ânimos, também tem essa procura latente por uma questão por questões profundamente humanistas, universais, e procuramos sempre refletir sobre temas estruturais, temas fraturantes e sobretudo temas que estejam interligadas com o futuro da humanidade. Bom, Anti-Benjamin é uma peça que aborda de uma forma mais ou menos extremada a questão da inteligência artificial, a presença da inteligência artificial no nosso cotidiano, e neste caso, claro, dentro de um cotidiano de criação teatral. Sabemos da presença massiva, há uma presença praticamente em todo o lado, no nosso cotidiano, num telemóvel, uma televisão, um computador, o cartão do banco, o cartão do autocarro, tudo tem uma componente eletrónica e tudo está ligado a uma grande central, não é? Um servidor que acumula toda essa informação, e que essa informação e esse próprio mecanismo de armazenar informação vai evoluindo cada vez mais. E assim chegamos também a uma questão que é a inteligência artificial. E de facto é um campo que está cada vez mais desenvolvido e cada vez mais próximo daquilo que as distopias criadas pela literatura da década de 50, 60, 70, hoje em dia, no fundo criaram de uma forma ficcional aquilo que hoje em dia já é uma realidade, não é? E essa inteligência artificial, além de estar presente no entretenimento, na medicina, nas ciências, na educação, começa também a ser uma presença constante, ou não diria constante, mas começa a ser uma presença intrusiva nas artes. E há exemplos na literatura, na música, nas artes visuais, sobretudo na pintura, da forma como a inteligência artificial consegue criar uma obra artística se receber os inputs corretos. Ou seja, os exemplos dentro da literatura, e quando me refiro à literatura, é sobretudo há um exemplo de um romance escrito por inteligência artificial no Japão, que inclusivamente esse romance foi enviado para um concurso literário e passou a primeira fase, chumbou na segunda fase de seleção
por falta de qualidade e, no fundo, fragilidade na descrição das personagens. Outros exemplos que eu saiba são no cinema, onde 2 guiões foram inteiramente escritos por um software de inteligência artificial que durante semanas foi alimentado com centenas, milhares de guiões, e no espaço de poucos minutos esse software devolveu ao realizador um guião de ficção científica, uma curta-metragem com 7, 8 minutos, em que além do software ter descrito os diálogos, descreveu igualmente o ambiente onde se passava, tentativas de conflito, tensão entre os personagens, inclusivamente acabou por, num dos filmes, criar qualquer coisa como uma coreografia, em que esboça alguma descrição de passos de dança, e no entanto o lado, digamos, fracassado desta tentativa é a falta da abstraticidade, ou seja, a inteligência artificial ainda não consegue ter um pensamento abstrato tal como nós temos. E é aí que, claro, que torna aquele objeto, embora seja um objeto concluído, não deixa de ser um objeto fracassado por esse aspecto. Claro, temos de ressalvar que é a primeira, ou das primeiras tentativas, e vai evoluir muito e muito rapidamente. E a questão que me levou a escrever esta peça, que é uma peça sobre inteligência artificial no teatro, no fundo não seria exatamente uma extinção do teatro enquanto vivência, enquanto experiência comunitária, seria antes a extinção da criação de teatro por pessoas, ou seja, aquilo que na forma como eu desenvolvi esta peça é que a inteligência artificial, com alguns mecanismos até relativamente simples, poderia substituir pessoas por um lado software, não é? Que seria a escrita das peças, a direção a direção de alguém que no fundo criaria o espetáculo, e atores que seriam substituídos por hologramas ou por figuras híbridas, androides, o que seja. Ou seja, seria, ou será, não é, do ponto de vista teórico, perfeitamente possível criar um espetáculo de teatro sem pessoas. E não me refiro propriamente a não presença de pessoas em palco ou no espaço cênico, não é isso, porque isso já acontece, mas aí há pessoas que estão por trás dessa criação. Neste caso extremo, que é aquilo que eu também trouxe, tem a ver com uma criação de teatro desde o grau zero até à sua finalização, inteiramente produzida, criada, desenvolvida por inteligência artificial. E claro que isto é um cenário especulativo, é quase um domínio da ficção científica, e não sendo necessariamente a minha linguagem, não é, escrever peças de ficção científica. Aliás, se não me engano, creio que foi a primeira peça de ficção científica que eu escrevi, se é que se pode chamar ficção científica. Eu fui muito motivado e muito instigado a escrever sobre este tema, precisamente por conceber o teatro como um fenómeno humano, e enquanto fenómeno dessa natureza
não consigo conceber que haja uma procura, um desenvolvimento de uma área tão perigosa quanto, reconheço, cativante. No entanto, creio para evitar, até de certa forma, a extinção da criatividade, porque aquilo que nos salva de facto é esse pensamento abstrato, porque todos nós somos dotados, mais ou menos, dotados de uma criatividade que nos distingue por completo de tudo aquilo que nos rodeia, não é? Aparentemente aquilo que separa o homem do animal, o homem do ser humano, é precisamente esse lado abstrato do pensamento, a capacidade de raciocínio, a capacidade de resolver problemas emocionais, a capacidade de relacionar problemas no fundo, atribuir uma causa e uma consequência, é praticamente que é uma característica única das pessoas. Logo, temos essa arma, esse escudo que nos protege desse perigo iminente de sermos derradeiramente substituídos por máquinas. E esta peça procura também resgatar procura resgatar esse lado mais humano, mais vivencial entre espectador e artistas, entre criadores, e também de colocar aqui um cunho profundamente humanista na peça, e é isso que eu também procuro refletir também, claro, há aqui um lado humorístico muito grande, há um lado absurdo no próprio diálogo entre máquina e dramaturgo, porque é a forma como eu não quis estar a entrar por uma via mais ou menos catastrófica e vou fazer aqui traçar um cenário completamente pessimista, porque também acredito que isto ainda seja uma realidade muito longínqua. Então optei por trabalhar o tema e trabalhar a estrutura da peça com humor, e foi isso que desenvolvi. No fundo também é assim a forma como a peça fecha, também com esse humor absurdo, com essa, digamos, quase impossibilidade desta realidade especulativa. Por isso eu espero que esta peça sirva também para abrir algumas reflexões e sirva para no fundo, aquilo que eu não pretendo é que passemos a diabolizar a inteligência artificial, porque ela é essencial e nós podemos coabitar. Aquilo que eu, no fundo, que é a minha intenção é falamos de teatro, ponto. É isso que é essencial, é isso que é urgente, é falar de teatro com pessoas, falar de teatro para as pessoas e essencialmente diálogo, sempre diálogo. Temos plataformas de diálogo como esta para refletir e pensar como é que no fundo o teatro ainda pode ser uma resposta a cenários pandémicos, como o caso da Covid-19, como o caso também de uma eventual pandemia chamada inteligência artificial. E eu espero que esta peça possa contribuir e possa acrescentar a reflexão no fundo, aquilo que é a literatura dramática e aquilo que é o teatro
que é feito. Eu espero, sinceramente, que esta jornada seja um sucesso muito grande e que logo mais possa ser feito presencialmente. E um abraço, boas leituras, bom teatro e tudo pelo melhor. Abraço.